Forasteiro, por H. P. Lovecraft. Inexplorado pela memória e solitário além da solidão mais extrema, está o abismo verde e cinza onde eu habito. O vasto e estranho castelo de pedra com suas infinitas sombras e segredos. Eu nunca soube de outra coisa além da escuridão dos pinheiros e das sombras da floresta alta, e das torres que pairam acima da floresta em um céu que nunca esteve claro. As histórias de meu passado são nulas, e as memórias de minha juventude são tão escuras quanto a floresta, e não foram poucas as vezes em que eu temia a própria vida. Nas profundezas infinitas deste castelo amaldiçoado, cresci e vaguei solitariamente entre os frios e úmidos corredores de pedra, e sempre, conforme o tempo passava, ansiava pela luz do sol e pelo conhecimento do que existia além. Nunca vi outra pessoa, nem mesmo uma sombra que pudesse sugerir que eu não estava sozinho. Eu não era grande na estatura, mas era forte e meu passo firme ecoava pelos vastos corredores vazios. As salas eram todas desertas e os móveis antigos e empoeirados. As janelas do castelo eram altas, muito altas, para que eu pudesse espiar para fora, e mesmo que eu conseguisse escalá-las, o que via era sempre as densas copas das árvores, bloqueando qualquer visão do céu. Não conseguia me lembrar de qualquer outro ser humano ou criatura viva, e tudo o que sabia sobre as pessoas e o mundo exterior vinha dos livros que encontrei nos quartos do castelo. Esses livros eram antigos, alguns escritos em línguas que eu mal conseguia entender, mas conseguia aprender sobre o mundo lá fora. Um mundo de sol, de felicidade, de pessoas que viviam em harmonia. Mas eu vivia só e sonhava apenas em escapar. Eu não sabia como, mas dentro de mim, um desejo incessante de liberdade se acendia. Muitas vezes tentava subir as torres mais altas do castelo, na esperança de ver o que existia além do muro de árvores. Tentativas frustradas, pois cada escada levava apenas a mais corredores e paredes de pedra. Os dias e noites passavam, misturados em um ciclo que nunca mudava. Um dia, movido por um desespero intenso, decidi subir uma escada esquecida, escondida em uma parte do castelo que eu raramente visitava. Era uma escada antiga, que subia infinitamente para o alto, cheia de teias de aranha e cheiros de antiguidade. Subi com esforço, sentindo a opressão das paredes fechadas ao meu redor. Eu tinha a sensação de estar subindo não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, como se estivesse me afastando das profundezas escuras da existência que conhecia. Finalmente, depois de muito esforço, alcancei uma abertura. A luz que penetrava era fraca, mas era luz, algo que eu ansiava por ver durante toda a minha vida. Com o coração acelerado, rastejei pelo buraco e percebi que havia saído da torre, saído do castelo. Estava em um lugar desconhecido, cheio de ruínas antigas e árvores retorcidas. O céu estava escuro e cheio de nuvens que bloqueavam as estrelas. Havia uma brisa fria e úmida que trazia um odor estranho de podridão. Comecei a caminhar, fascinado e assustado por aquele novo mundo. Queria explorar mais, ver o que mais estava além. Depois de algum tempo, avistei uma construção. Parecia uma igreja ou um salão de festas. Era uma grande estrutura com muitas pessoas ao redor. Fiquei animado, pois finalmente encontraria outros como eu, seres humanos que poderiam me contar mais sobre o mundo. Corri em direção ao prédio, ignorando a sensação crescente de que algo estava errado. Quando entrei no salão, vi que era um local de festa. Todos estavam reunidos ao redor de uma mesa cheia de comida, rindo e conversando. Mas, à medida que me aproximei, o salão ficou subitamente em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim, e seus rostos mudaram de expressões alegres para algo muito diferente. Era terror, pavor absoluto. Percebi que estavam olhando diretamente para mim, e senti o peso de seus olhares em meu corpo. Sem entender, olhei ao meu redor, tentando encontrar o motivo de seu medo. Não havia nada de ameaçador naquele lugar, exceto, talvez, eu mesmo. Foi então que percebi um grande espelho na parede à minha frente. Cheguei perto para me ver, curioso sobre minha aparência depois de tanto tempo preso no castelo.
Quando me aproximei e olhei para o espelho, fiquei paralisado de horror. A criatura que olhava de volta para mim não era humana. Era um ser esquelético. Sua pele estava esticada sobre os ossos, os olhos eram cavernosos e vazios, e a boca parecia uma ferida aberta em uma face que não conhecia a vida. O que eu via no espelho era a própria personificação do medo. De repente, compreendi a terrível verdade. Eu era um monstro. Eu era o forasteiro, uma criatura que jamais deveria estar entre os vivos. E com isso, virei-me para fugir, para me esconder novamente nas profundezas sombrias do castelo. Fui amaldiçoado a viver nas sombras para sempre, sem nunca ser aceito pelo mundo dos homens. Agora, eu vago sozinho, sabendo que não há saída para mim, exceto o eterno isolamento e a escuridão de minha própria existência. Sou o forasteiro, e essa é a minha condenação.